Uma das perguntas que eu provavelmente mais recebo é a seguinte: Manuel, eu quero começar a utilizar JavaScript para escalar no digital também, porém eu não sei nada de JavaScript, eu não sei nada de programação, por onde eu começo? O que é que eu preciso ver? Que curso eu preciso comprar? Não precisa ver nada, pera aí. Assiste isso aqui. Eu preparei essa série de vídeo para vocês, para mostrar tudo que a gente precisa para poder iniciar no mercado do digital utilizando JavaScript. Então, se você não sabe nada de programação, você está entrando agora no mercado e precisa aprender JavaScript para poder entrar no mercado digital ou então para escalar em outros mercados, é só ver essa série de vídeos aqui comigo. Me acompanha aqui, esse é o JS Antes Digital. Meu nome é Manuel Antunes, eu tenho 19 anos na gravação desse vídeo e eu já estou em várias empresas. JavaScript provavelmente eu sei falar mais do que português. E durante essa minha jornada eu percebi o seguinte, que JavaScript é uma coisa que ajuda a escalar em vários pontos. Hoje o JavaScript é usado em possivelmente todas as áreas. O marketing digital não é diferente. E eu fiz esse pequeno curso, esse mini curso, essa pequena formação, para você conseguir partir do zero e ir até o início da utilização do JavaScript para o mercado do marketing digital. Então aqui eu quero moldar e lapidar vocês nas boas práticas, sem muita enrolação, sem muito mimimi, blá blá blá. Não, eu quero te mostrar o JavaScript necessário para você conseguir entrar no mercado de marketing digital e ele vai ser um pontapé inicial para caso você queira se aprofundar e tornar um dev com uma maior gama de conhecimentos dentro dessa linguagem, você vai conseguir. Porém, eu vou te dar a formação para você conseguir atuar em outros mercados, atuar em outros frameworks, atuar em outros modelos de negócio, utilizando JavaScript, porém com uma pequena pitada, né, de marca digital, porque em todos os meus exemplos, em todos os meus modelos, em todos os meus casos de uso, durante essa pequena formação, a gente vai estar utilizando exemplos do mundo real do marketing digital. Mas beleza, isso é tudo muito bonito, mas o que é o JavaScript? O JavaScript, ele é uma linguagem de programação, provavelmente uma das linguagens de programação mais influentes do mercado, para poder atender a uma necessidade que era atuar nos navegadores. Existe uma linguagem chamada HTML. O HTML, ele é basicamente uma linguagem que é utilizada para poder trafegar hipertexto. Tá, mano, o que é HTML, o que é hipertexto e por que isso é útil para a gente, para o JavaScript? Então, entender por que o JavaScript foi criado e como ele se modificou é muito importante. Então, o JavaScript ele foi criado para possibilitar a gente ter um dinamismo maior em páginas da web. Páginas da web, essas que são desenvolvidas utilizando HTML, né? Então, HTML ele é a linguagem que é utilizada para que a partir de marcadores serem montadas páginas da web. Então, páginas como essa aqui foram montadas utilizando HTML. Por exemplo, se a gente acessar aqui a página principal da nossa comunidade, basicamente a nossa página ela vai utilizar de HTML para marcar as coisas, JavaScript para ter funcionalidades, né, e operações, e CSS, que é uma linguagem de estilização, para ter estilos. Então, ela usa uma gama de possibilidades para a gente conseguir ter um resultado. Até aí tudo bem. Mas onde o JavaScript entra? O que é que ele faz nessas operações? Então, ele foi criado para, por exemplo, eu preciso de um formulário, um formulário de captura numa página. Então, eu tenho lá uma página de captura, ele tem um formulário, e esse formulário ele tem uma validação, onde a pessoa só pode digitar um e-mail válido. Então, se a pessoa digitar um e-mail inválido, ela não vai conseguir enviar esses dados, por exemplo, para o banco de dados da pessoa, ou então mostrar um pop-up quando a pessoa entra na página, permitir ela navegar entre a página por cliques. Então, o JavaScript ele adiciona funcionalidades nas páginas. Então, ele veio para utilizar da programação, né? A gente conseguir programar páginas para terem funcionalidades. Beleza, até aí tudo lindo, até aí tudo bem. Mas, Manuel, o que é que eu preciso para poder programar JavaScript? Eu preciso ter faculdade? Eu preciso ter formação? Eu preciso entender muito de matemática? Não, nada disso. O máximo que você precisa ter é de um navegador. Tudo que você precisa para poder programar JavaScript é um navegador ou utilizar de algum ambiente capaz de rodar o JavaScript. O navegador é o mais comum, né? A gente consegue utilizar o navegador para utilizar o JavaScript. Manuel, o navegador é o único lugar em que o JavaScript roda? Não. Primeiro eu vou explicar um pouquinho sobre a história dos navegadores. Quando o JavaScript iniciou, lá atrás ele era bem rudimentar. Então, alguns navegadores novos foram criados que permitiam um processamento melhor do JavaScript, né? Como o Mozilla Firefox e depois o Chromium. O Chromium, ele veio com uma proposta um pouco diferente. Ele veio com um motor, né? Basicamente, uma funcionalidade que permite que a gente consiga passar código JavaScript para ele, ele lê e processa e executa aquele JavaScript na hora. Esse motor é o motor V8, que hoje é utilizado na construção de todos os navegadores Chromium. E vai ser a ferramenta que a gente vai estar utilizando na maior parte desse treinamento para conseguir estar utilizando JavaScript. Então, logo de começo, eu peço para que vocês tenham um navegador de internet instalado. Durante essa formação, eu vou estar utilizando o Microsoft Edge. Na verdade, o Microsoft Edge Dev, que é o navegador da minha escolha, porque ele me dá uma performance melhor trabalhando com o editor de texto que eu gosto de trabalhar,
que é o Visual Studio Code. O Microsoft Edge Dev, ele é um navegador da Microsoft, o Visual Studio Code também é um editor de código da Microsoft, e eles têm alguns plugins que se integram entre si. Porém, você pode usar o Google Chrome, você pode usar o Opera, mas eu recomendo que você use um navegador Chromium, beleza? Então, o Firefox talvez não seja a melhor escolha para esse primeiro momento, então eu te recomendo um navegador Chromium, porque ele vai utilizar o motor V8, beleza? Então, pode baixar o Google Chrome, pode usar o Edge, qualquer outro navegador que utilize do Chromium, para você vai ser útil para a gente aprender o JavaScript. Só que, além disso, eu vou pedir para você instalar um outro carinha, que é o seguinte. O JavaScript, ele foi criado para rodar nos computadores, né? Eu vou até abrir o Paint aqui para tornar algo mais interativo. O JavaScript, ele foi criado para rodar nos navegadores. Beleza, a gente tava aqui, tinha os navegadores de internet, olha só, aqui tinha os navegadores de internet, bonitinho. Não fique de boa com as minhas habilidades de desenho, né? Altamente artísticas. A gente tem os navegadores de internet aqui. O cara tá navegando na internet. Vou fazer aqui um globo para simbolizar a internet, né? Isso aqui é a minha internet, olha só. Internet, beleza? O pessoal tava trafegando na internet, né? Tava usando JavaScript para internet. Só que o que acontece? O JavaScript, ele na sua evolução, se tornou uma linguagem tão fácil, tão adaptiva, que as pessoas pensaram, pô, se o JavaScript ele é tão fácil, tão adaptivo, a gente pode levar o JavaScript para rodar em outros lugares. E aí surgiram algumas propostas como o Node.js, que é uma solução open source, né, de código aberto, que permite que a gente rode o JavaScript em máquinas, no próprio sistema operacional e não no navegador. Então, o Node.js, ele é basicamente uma plataforma de código aberto, cross-platform, ou seja, ela roda em múltiplos sistemas operacionais, seja Windows, seja Mac, seja Linux, e ela permite que a gente rode o JavaScript. Manuel, como assim rodar o JavaScript? Você falou aí muito sobre motor V8, rodar JavaScript com Node.js, mas como é que a gente roda o JavaScript? Para você rodar o JavaScript, eu vou pedir agora para você utilizar no teu navegador Chromium os seguintes comandos: Ctrl+Shift+C. Na hora que você rodar esses comandos, ele vai abrir aqui as ferramentas do desenvolvedor, que, como o próprio nome diz, são as ferramentas principais para quem está desenvolvendo sistemas, utilizando a web. Então, se a gente já está aqui com o Developer Tools, nossas ferramentas de desenvolvedor, existe uma parte dessas ferramentas do desenvolvedor que é o console, né? Que é essa barrinha aqui. Vocês podem passar o mouse em cima, talvez de vocês esteja um pouco diferente, caso vocês estejam usando um outro navegador, mas a lógica é a mesma. Só clicar no console e ele vai abrir aqui esse console. Esse console, ele é basicamente uma interface de comunicação entre qualquer coisa que você escreva e o motor V8. Então, por exemplo, se eu escrever um código JavaScript aqui, tipo 1 mais 1, ele processa e me retorna um resultado de forma instantânea. Então, eu consigo tacar vários tipos de JavaScript, por exemplo, códigos aritméticos, códigos condicionais, né? Por exemplo, 1 é igual a 2? Não. Ou então posso utilizar funções como console.log hello world, né? Então, ele permite que eu utilize código JavaScript direto no terminal. Manuel, eu não entendi nada dessas operações que você utilizou. Calma, vamos com calma. Eu só queria mostrar que o motor V8, ele basicamente possibilita que a gente utilize o JavaScript no nosso navegador. Porém, o motor V8 está preso no nosso navegador, está preso aqui. E se a gente tivesse a capacidade de ter um motor como esse dentro das nossas máquinas, dentro do próprio sistema operacional, onde a gente não precise do navegador para conseguir processar operações? Aí entra o Node.js. O Node.js, ele foi criado para atender a esse problema. Então, ele vai criar o próprio motor dele, também utiliza por trás o V8, mas ele está fora dos navegadores e está direto nas nossas máquinas. Então, já vamos instalar aqui o Node.js. Para instalar, é só acessar aqui o site da Node.js. Então, vocês pesquisam no Google Node.js, ele já vai vir aqui na nodejs.org e vocês vão baixar essa versão aqui, que é a LTS, né, que é a versão mais estável. Então, vou clicar aqui e ele já vai pedir para fazer o download do Node.js. Eu já vou baixá-lo aqui. Beleza, terminou de baixar. Ele já vai pedir para instalar o Node.js agora na minha máquina. Para instalar o Node.js é extremamente simples. Olha só, aqui ele abriu na minha outra tela, beleza? Ele vai mostrar aqui esse Setup Wizard. Isso eu estou utilizando o Windows, tá? Pra galera que tá no Mac, pra galera que tá no Linux, eles vão ter alguns tutoriais, né? Mas muitos deles vão ser bem parecidos. Então, pra galera que tá no Windows, a operação é basicamente essa aqui, né? Você tem aqui o setup do Node.js. Pra quem tá no Mac, quem tá no Linux, pode ver toda essa parte aqui de documentação de instalação. Vocês podem vir aqui, olha só, ele está dizendo aqui download para Windows x64, vocês podem vir aqui em Other Downloads, e ele mostra todos os instaladores para cada sistema operacional.
Para a galera do Mac tem aqui o próprio instalador, mas para a galera que utiliza Linux é interessante ver qual sistema Linux você está usando, porque vai variar, por exemplo, se você usa um Fedora vai ser de um jeito, se você usa um Ubuntu vai ser de um jeito, né? Então é melhor você analisar cada modelo de sistema operacional para ter certeza que você está instalando o Node.js do jeito certo. Então eu vou instalar aqui no Windows, muito fácil, Next, aí clica aqui no bagulhinho que ninguém lê, Next, 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 opa, peraí, não precisava, era só isso mesmo. Aí ele pede para você aprovar a instalação, beleza, agora estamos com o Node.js instalado na nossa máquina, vou dar um finish aqui, e agora a gente já vai ter dentro dos nossos computadores o programa Node.js, que vocês conseguem acessar, né, direto pelo computador. Por exemplo, aqui eu poderia colocar Node.js, ou só, na verdade, acho que é Node.js, e ele já vai ter esse programinha aqui, que é o próprio motor do Node.js que a gente consegue rodar na nossa máquina. Se eu clicar aqui em Node.js, ele vai abrir aqui um terminal, para mim, do Node.js, em que eu consigo rodar comandos. Por exemplo, aquele mesmo 1+1 que eu rodei lá, eu consigo rodar aqui. O mesmo console.log hello world que eu rodei lá, eu também consigo rodar aqui. E também e várias outras coisas que ele dá a possibilidade para a gente. Então, a gente já tem aqui o motor que possibilita que a gente programe JavaScript não só no navegador, mas também na nossa máquina instalada. Manuel, é isso? A gente vai usar só esse terminal e vai ficar rodando comandos assim, e isso é programar JavaScript? Não. Normalmente, os códigos JavaScript, eles são escritos em arquivos JavaScript, então nós mandamos o Node.js ou o navegador ler esse arquivo JavaScript com todos os códigos lá dentro, e aí esses códigos, quando são lidos pelo nosso navegador ou pelo nosso Node.js, vão ser executados para a gente conseguir fazer todas as nossas operações JavaScript. Mas para a gente escrever código, a gente precisa de um editor de texto. Porém, a gente não vai usar o nosso bloco de notas, né? A gente precisa de um editor de texto bacana, que ajude a gente a ter uma visão mais interativa enquanto a gente está programando. Ou como a minha mãe gosta de dizer, né, deixar a gente escrever colorido. Então, para isso, a gente vai instalar aqui o Visual Studio Code, né, que para mim é o melhor editor de texto, o melhor ambiente de desenvolvimento. Ele também é da Microsoft, assim como o navegador que eu estou usando, e eles integram muito bem. Então, eu usar o Visual Studio Code junto com o Microsoft Edge me dá uma performance legal, mas aí varia de pessoa para pessoa. Vou instalar aqui o Visual Studio Code dentro da minha máquina. Então, Download for Windows. Ele vai mandar aqui o botão, ele já vai iniciar aqui. Então, ele vai fazer o download e depois vai abrir. Então, galera, o Visual Studio Code, ele é um editor de código bem completo e não só para JavaScript, né? Ele pode ser utilizado para N linguagens. Ele pode ser utilizado, por exemplo, para Python, para editar propriamente dito HTML, CSS, ele é usado para muitas linguagens. Mas por que eu gosto de utilizar ele para o JavaScript? Porque o Visual Studio Code, ele foi feito em JavaScript, né? Então, ele já foi feito para processar JavaScript, então ele tem muitas operações muito boas em JavaScript. Né? Porque ele foi feito, na verdade, num primo do JavaScript, que é o TypeScript, e foi feito para integrar muito bem com essas tecnologias. O JavaScript em si, junto com o VS Code, tornam-se uma combinação tão incrível para a programação. Então, beleza, já vou aqui instalar o meu Visual Studio Code. Então, eu vou aceitar vou aqui clicar no aceitar acordo, beleza. No próximo, né? Eu vou dar outro próximo. Olha só, aqui tem algumas paradinhas que ele pede para você adicionar. Eu não gosto de colocar nada na área de trabalho, aí já é com vocês, mas eu gosto de selecionar essas duas opções aqui, né? Que é abrir com code no contexto do Windows Explorer e abrir com code no contexto do diretório do Windows Explorer. Eu gosto de selecionar esses dois carinhas e o resto também, né? Então, próximo, instalar. Show de bola, ele já vai aqui instalar o VS Code. Fechou? Ele instalou. Agora eu vou concluir essa instalação. E olha só, o Visual Studio Code já abriu aqui na minha máquina e essa é a interface inicial dele, né? Então, esse é o editor de código que a gente vai estar utilizando durante esse nosso treinamento, né? Vamos estar usando o Visual Studio Code, beleza? Então, já estamos com o Visual Studio Code instalado. E agora, Manuel, a gente faz o quê? A gente vai partir para quê? Agora, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que a gente tem que fazer para conseguir se organizar é realmente criar uma pasta no nosso computador em que a gente vai separar para guardar os nossos projetos, só para ter organização mesmo. Então, lá no teu gerenciador de arquivos, já cria lá na tua pasta de documentos, aqui mesmo, uma pasta só para o JS do digital.
Vamos criar essa pasta aqui. E aqui dentro vai ficar todos os nossos projetos, todas as nossas aulas. Como eu selecionei aquelas opções lá na nossa instalação, quando eu clico com o botão direito no mouse na raiz do meu gerenciador de arquivos, e clico aqui no mostrar mais opções, eu estou utilizando o Windows 11. Para quem está usando outros Windows como 10, etc., provavelmente já vai aparecer na hora que clicar. Né? Se eu clicar aqui no mostrar mais opções, ele vai ter um botão aqui, abrir com Code. A gente vai clicar nesse botão e automaticamente ele vai abrir o VS Code dentro da pasta do nosso projeto, né? Então o VS Code ele utiliza de pastas, né? E ele abre editores de código nas pastas e a gente consegue, por exemplo, criar arquivos dentro dessas pastas, né? De forma simples, né? E bem integrada. Então eu criei aqui essa pasta e agora ela vai ser utilizada para a gente conseguir estar colocando todos os nossos arquivos. Vou clicar aqui Yes, I trust the author, só para ele não ficar enchendo meu saco. Perfeito. E agora a gente já consegue iniciar a programar. Beleza, estamos aqui com o nosso Visual Studio Code já baixado, já bonitinho. Eu vou recomendar agora para vocês alguns plugins para vocês instalarem para ter a melhor performance enquanto estão utilizando o VS Code. O primeiro deles é o Live Server. O Live Server é uma ferramenta muito bacana que permite que a gente pegue códigos, escreva código JavaScript na nossa máquina e esse código automaticamente, na hora que a gente escreve, já é atualizado lá no navegador. Né? Então ele é um cara bem bacana para quando a gente está trabalhando com JavaScript. Eu vou criar esse carinha, vou instalar esse carinha aqui, o Live Server, como nossa primeira extensão. Eu gosto de utilizar um tema diferente, eu não gosto muito desse tema padrão do VS Code. Então eu vou instalar aqui um tema chamado Omni. Né? Eu gosto muito desse tema aqui, esse Omni Theme. Ele deixa o meu VS Code bem mais bonito, eu gosto bem mais desse visual aqui que ele deixa. E também vou instalar aqui um outro carinha, o Color Highlights. Ele ajuda a eu ter uma visão melhor de cores, né? Quando eu estou trabalhando com cores. Perfeito? Outros plugins a gente vai estar instalando ao decorrer do nosso treinamento, mas esses aqui são os essenciais para a gente estar aprendendo a programar agora, beleza? Então, como a gente viu no começo, o JavaScript, quando ele foi criado, né, o objetivo principal dele era, junto com HTMLs, conseguir processar e efetuar ações. Então, mas onde é que a gente vê esses HTMLs? Todas as nossas páginas, né, as páginas dos sites que a gente está usando, por exemplo, eu estava aberto nessa página aqui do VS Code, por exemplo. Essa página aqui é nada mais nada menos que HTML. Então, tudo que a gente está vendo aqui agora é HTML. Então, por trás, essa página possui JavaScript. Então, eu clicar nesse botão download e ele fazer alguma coisa, ou então eu clicar nesse botãozinho aqui e ele mostrar esse drop down aqui pra gente, né, esse seletor aqui, é JavaScript. Então, a gente também vai criar o nosso próprio HTML, que vai ser lido pelo navegador, e colocar JavaScript dentro desse HTML para a gente conseguir programar. Como é que a gente faz isso? Né? Então, a gente vai precisar, logo de cara, criar dois arquivos. Eu vou abrir aqui o nosso VS Code, né, que a gente já estava utilizando. Opa, é esse aqui. E aqui a gente vai criar a pastinha da aula 1. Né? Então, aqui vai ter a aula 1. Vou até instalar um outro plugin que eu gosto também, que é o Material Icons. Né? Ele deixa os ícones mais bonitinhos, né? O Material Icon Theme. Ele é bem legal, né? Deixa eu ver esse aqui. Eu não tinha visto esse aqui ainda. Deixa eu ver se é legal também. Acho que não. Tá. Então vai ficar esse aqui, Material Icon Theme. Olha só, ele já deixou aqui bem mais bonitinho agora a nossa pasta, né? E agora, dentro dessa aula 1, a gente vai criar dois carinhas. A gente vai criar o nosso arquivo index.html, né, que é o nosso arquivo HTML, que a gente vai utilizar para processar o JavaScript, e um outro cara chamado index.js. Manuel, por que você usou essas nomenclaturas index? A nomenclatura index é um padrão, né, utilizado pelos navegadores e pelos processadores de JavaScript, em que ele lê esse cara como se fosse o elemento principal de uma pasta. Então, esse index.html ele é lido como a nossa página home, por exemplo. Ele é lido como a página principal pelo navegador. Então, isso é uma convenção, é interessante utilizar. Né? Então, se eu crio aqui esse cara chamado index.html, ele automaticamente se torna o convencional da nossa página. Beleza, agora, Manuel, o que é que eu preciso? Eu preciso saber de HTML para a gente conseguir estar aprendendo JavaScript nesse primeiro momento? Não exatamente.
vamos utilizar de alguns artifícios que o VS Code tem para gerar um código HTML que vai ser o suficiente para a gente conseguir processar o nosso JavaScript. Para eu conseguir gerar agora o meu código HTML necessário para poder rodar o JavaScript usando o VS Code, eu vou usar aqui um pequeno comando do VS Code que é o HTML:5. Ele vai mostrar aqui esse comandinho aqui, que é uma abreviação do Emmet. A gente vai falar sobre o Emmet no decorrer das aulas. Eu vou simplesmente clicar nesse botão aqui. Eu poderia também clicar no Tab e ele vai gerar esse código aqui para mim. Mano, eu não tô entendendo nada do que é isso aí. Relaxa, a gente vai entender aos poucos, né? Por enquanto, vamos só deixar na estrutura que ele está aqui desse HTML e vamos colocar aqui dentro dessa tag body, né? Só contextualizando, aqui nós temos várias tags HTML. Isso aqui é um HTML comum. A gente tem dentro desse HTML alguns espaços, onde a gente vai ter aqui o header, o body, né? E todos eles estão dentro do HTML. Então notem que toda tag ela tem uma abertura, um fechamento, uma abertura, um fechamento, uma abertura, um fechamento, que é onde a gente delimita onde começa e onde termina aquele bloco. E tudo que tiver dentro daquele bloco é considerado como filho do bloco. Então, numa hierarquia, head e body pertencem a HTML, meta e title pertencem a head e hoje nada pertence a body. Mas a gente vai utilizar tudo que a gente precisa de JavaScript dentro do body. Então é aqui onde a gente vai colocar. Então, tudo que vai realmente trazer funcionalidade e exibição para a nossa página vai estar aqui dentro da tag body, que é, como o próprio nome diz, o corpo, né? O corpo do nosso site, né? Então, aqui, da nossa página, na verdade. Então, aqui com o body aberto, como é que a gente vai fazer para chamar o JavaScript, que está aqui do outro lado, aqui dentro do nosso body? A gente vai utilizar um carinha chamado script source, né? Essa tag aqui, ó, eu vou escrever ela na mão para vocês, olha só. Sempre que a gente vai escrever uma tag HTML, a gente primeiro abre setinha para a direita, né? Aí coloca o nome da tag. No caso, o nome correto isso aqui seria sinal de menor, né? Sinal menor. E aí coloca aqui o nome da tag, no caso da tag que a gente está querendo colocar é a script, né? Dentro dessa tag script, a gente vai colocar uma pequena propriedade nela que é o src. Essa propriedade src é ela que vai permitir que a gente puxe de algum caminho. src vem de source, né? Source significa raiz ou caminho, né? Então, o caminho de onde isso vai vir, né? A fonte, né? Na verdade, o mais correto seria a fonte. Então, o source, né? A fonte de onde a gente vai pegar esse arquivo é o index.js que está aqui na mesma pasta. Como eles estão na mesma pasta, e para eu indicar para o meu código, pô, eles estão na mesma pasta, pega daqui mesmo. Eu vou colocar aqui um ponto barra, é isso que indica que eles estão na mesma pasta, né? Por exemplo, se ele tivesse numa pasta anterior, eu usaria o dois pontos barra, aí eu voltaria uma pasta e procuraria. Como eles estão na mesma pasta, eu uso ponto barra e o nome do arquivo, que no caso é o index.js. Selecionei ele aqui, agora a gente já tem aqui o nosso script. E agora a gente precisa fechar essa tag. Se eu colocar aqui o fechamento da tag, o próprio VS Code vai fechar para mim. Mas eu vou tirar esse cara aqui só para explicar como é um fechamento de uma tag no HTML. Mesmo processo, eu vou aqui abrir um sinal de menor, né? Mas agora eu vou colocar aqui uma barra, né? Repito o nome da minha tag, né? Que no caso é a script. E aí eu fecho com o outro sinal. E pronto, aqui a gente tem o fechamento da tag. Agora eu vou organizar esse meu código, né, utilizando uma função do VS Code, né, que é a Alt Shift F, para deixar o código aqui indentadinho, bonitinho. E agora o nosso JavaScript já está pronto para ser lido pelo navegador. Agora vamos lá. Manuel, como é que eu faço agora para rodar isso tudo? Como é que eu faço para testar isso e ver no meu navegador se isso aí está funcionando? Né? Simples. Você vai clicar com o botão direito aqui no index.html e vai clicar aqui no botão Open with Live Server. Ou então, você poderia utilizar o comando Alt O, né? Que já abriria esse arquivo com o Live Server, né? Mas no caso, eu vou abrir aqui realmente com o comando, olha só.
Ele me pediu aqui uma permissão de firewall, vocês podem aceitar, tá? Vou permitir aqui o acesso, né? Permitir o acesso aqui, ele já vai operar e pronto. Ele abriu aqui no meu navegador, no meu Microsoft Edge Dev, um processo em uma porta específica, que é o seguinte. Para eu acessar agora essa página, eu preciso colocar aqui o caminho do meu navegador, localhost, 5500. Aí, barra aula 1, que é o nome do diretório em que a gente está acessando. E isso já coloca a página, né, do nosso navegador utilizando o Live Server, né? Ele já está rodando, a gente já consegue acessar a pasta dele. Então, a gente já consegue agora executar o HTML aqui dentro. Eu vou colocar eles em telas juntinhas assim, para ter uma melhor visualização. E olha só, vou deixar aqui aberta as minhas ferramentas de desenvolvedor, vou colocá-las até para cá, para baixo, para facilitar a visualização. Na verdade, eu vou deixar assim mesmo, não tem problema. E olha só, agora para a gente conseguir testar o JavaScript e ver se ele realmente está acontecendo, o que acontece? Tudo que eu colocar no meu arquivo JavaScript agora, tudo que eu colocar aqui no meu arquivo index.js, ele tem que executar esse JavaScript lá no meu navegador. Então, o que é que a gente vai testar? A gente vai agora rodar o comando clássico dos programadores, que é realmente printar alguma coisa no terminal. Então, a gente vai mandar o terminal falar para a gente a clássica frase Olá Mundo. Então, para a gente conseguir fazer isso, exibir aqui no terminal o texto Olá Mundo, a gente vai usar o comando console.log. Esse é um comando do próprio JavaScript, vocês vão escrever aqui console.log, vão abrir parênteses, né? E dentro desses parênteses, utilizando aspas, pode ser simples ou pode ser duplas, não tem problema, né? Utilizando aqui aspas, vocês vão escrever aqui Olá Mundo. Ctrl S. Olha só, ele já deu aqui pra gente no nosso terminal o Olá Mundo. Perfeito? Então, eu já consigo aqui, utilizando o JavaScript que eu rodei aqui direto no meu VS Code, rodar o código aqui no meu navegador em tempo real, né? Eu salvo de um lado, ele já executa do outro, né? Para salvar aqui o código, vocês usam o comando Ctrl S. Ou então, para quem está no Mac, né? Command S, etc. Né? Então, tá tudo salvo aqui, beleza? Rodei o comando Ctrl S, ele já salvou e já exibiu aqui o meu Olá Mundo, e agora a gente pode começar a brincar. Primeira coisa, vamos aprender que o JavaScript, uma linguagem de programação, ela entende muito de lógica, então ela permite que a gente efetue operações matemáticas. Se ela permite que a gente efetue operações matemáticas, eu consigo, por exemplo, somar números, subtrair números, né? Fazer todo esse processo com números de boa, né? Então, vamos fazer aqui o pequeno exemplo da gente somar 1 mais 1 e ver se ele printa 2, né? Então aqui, nesse meu console.log, eu vou dar aqui um console.log 1 mais 1, e ele deveria retornar aqui no meu terminal o número 2. Ctrl S, olha só, ele já consegue compilar. Manuel, você consegue colocar aquele 1 mais 1 do jeito que você estava colocando antes lá e ele só exibiu o resultado? Não, pessoal. Por quê? Porque quando eu coloco o comando direto no terminal do motor, ele já executa logo de cara. Isso é uma peculiaridade do próprio motor. Mas quando você não está usando o motor, tá usando um arquivo JavaScript, né, aí é um pouco mais complexo, porque o único jeito da gente conseguir exibir, né, palavras, exibir coisas no nosso terminal do motor é utilizando o comando console.log. Então aqui, se eu colocar de novo console.log 1 mais 1, ele já vai printar para a gente o 2. Mesma coisa, por exemplo, 1 mais 2, ele vai printar 3. 2 menos 1, ele vai printar 1, e assim por diante, né? Por exemplo, eu consigo ter operadores como multiplicação, né? 2 vezes 2, ele vai me mostrar 4. Né? Multiplicação, no caso, a gente usa o asterisco. Né? 2 dividido por 2, a gente usa a barra. Então aqui, 2 dividido por 2, ele vai dar 1. Então eu tenho aqui os meus operadores matemáticos. Né? Então, com esses operadores matemáticos, a gente já consegue dar uma brincada, beleza? Agora vamos lá, vamos fazer uma operação clássica, que é o seguinte. Eu vou agora
colocar todos os cálculos possíveis entre 2 e 2, né, de todas as operações matemáticas e dar um console.log neles, né? Então, o console.log ele permite que eu coloque mais de uma coisa no mesmo, na mesma operação. Então, eu vou colocar na primeira aqui, console.log 1 mais 1, e aí, eu vou colocar uma vírgula, né, para dizer que eu vou colocar mais uma operação, e aqui, utilizando aspas, eu vou colocar um carinha chamado soma, né? E vou repetir agora isso para para as linhas de baixo, console.log, perdão, no caso 1 mais 1 não, vou colocar 2 mais 2, né? Soma, 2 mais 2 dá 4, né? Aí agora, subtração, 2 menos 2, subtração, ele já colocou aqui soma e subtração. Agora, multiplicação, 2 vezes 2, né? Aqui eu vou colocar multiplicação. Aqui, olha só, deu 4 também. E agora divisão, console.log 2 dividido por 2, divisão. E aqui no meu terminal ele mostrou os resultados, ó, por exemplo, 4 é o resultado da soma, 0 o resultado da subtração, 4 o resultado da multiplicação e 1 o resultado da divisão. Então ele já, além de efetuar todas as operações, ele também me mostrou o resultado. Pô, Manuel, você utilizou aí nesses caras essas aspas aí. Por quê? Por que que você utilizou aspas quando você estava tratando de palavras, porém quando você estava tratando de números normais, você só colocou os números lá? Então, isso tem a ver de como o JavaScript processa dados, né? O JavaScript, ele utiliza de tipos, né? Ou seja, a gente tem números, a gente tem palavras, né? A gente tem listas, a gente tem objetos, a gente tem booleanos, que são basicamente verdadeiro e falso. A gente tem várias coisas. E cada uma dessas coisas, ela vai ser representada de um jeito diferente. Então, quando eu preciso representar palavras, o texto e etc., né, caracteres, eu vou utilizar sempre as aspas. Quando eu preciso representar números, eu simplesmente coloco o número. E quando eu preciso representar, por exemplo, o true ou false, né, verdadeiro ou falso, né, eu uso true e false. Então, esses são jeitos de dispor dados em JavaScript. E esses são chamados tipos primitivos. Manuel, quais são os tipos primitivos que o JavaScript utiliza, né? Que a gente precisa aprender para conseguir estar efetuando o JavaScript, né? Utilizando o JavaScript dentro das nossas aplicações. Os tipos primitivos principais são o texto, né? Ou como a gente chama aqui no JavaScript, a string, né? String ou char, né? Que são os caracteres. Quando se trata de um texto com mais de um caractere, a gente chama de string. Quando se trata de um único caractere, a gente chama de char, né? Mas todos eles são representados, por exemplo, com aspas simples ou aspas duplas, com um texto, por exemplo, dentro deles, por exemplo aqui, Manuel. Então, isso é assim que a gente representa textos, né? Eu poderia representar também aqui caracteres, por exemplo, a letra M, né? Então, um único caractere ou um texto inteiro são as nossas strings ou chars, né? A string, textos inteiros, o char, o caractere único, né? Quando se trata de números, né, a gente vai ter o nosso number, né, aqui no JavaScript, que pode ser desde números normais, como 1, 2, 3, 4, até números mais complexos, por exemplo, 1.5, né, que é um e-mail. 0.5, ele permite que a gente processe todos os tipos de número, né, diferente de algumas outras linguagens de programação que normalmente separam esses tipos numéricos. O JavaScript já deixa isso bem fácil. Na verdade, o tipo string, né, o tipo que a gente fala aqui para processar caracteres, ele não necessariamente é separado. Então, a gente pode tratar tudo como uma coisa só. Tanto quando se trata de um único caractere, quanto quando se trata de um texto apenas como string. Então, a gente tem aqui os numbers, que são os números, né, sejam números normais, né, utilizando os números inteiros, né, quanto os números reais, como 0.5, 1.5, pi, né, 3.14, 15, né, e etc. Então, eu vou colocar aqui um número 1 para representar. E a gente tem também os booleans. Os booleans, eles são representados por true ou false, que são basicamente carinhas que são usadas para condições.
Ou seja, o Boolean ele é utilizado muito quando a gente precisa tratar de condicionais, ou seja, verificar se algo é verdadeiro ou falso para efetuar alguma ação dentro do JavaScript. Então, por exemplo, quando eu quero verificar se um número é par para efetuar alguma ação, no final ele vai gerar para mim um Boolean, né, que é um verdadeiro ou falso, para eu conseguir efetuar algum tipo de condicionamento no meu código, beleza? Além dos tipos primitivos de dados, que a gente tem a string, o number e o boolean, né, que são basicamente os tipos de variáveis que a gente vai estar utilizando de mais básico, a gente tem que utilizar esses caras em algum lugar. Muitas vezes a gente vai precisar estar salvando esses números, textos, etc., em variáveis ou constantes. O que é isso? Né? Digamos assim, digamos que eu quero levar essa parada manual para vários lugares. Né? Eu tenho aqui o manual e eu quero salvar isso eu quero dizer, por exemplo, que isso é uma propriedade que pode ser alterada, né? Eu quero, por exemplo, tenho aqui o nome Manuel, mas aí que seria a pessoa que eu estou atendendo, por exemplo, digamos que a gente está num atendimento, né? Vamos citar o exemplo de um atendimento de um lead, né? Aquele lead é o Manuel, ou seja, a pessoa que está sendo atendida agora é o Manuel, mas depois muda para ser atendido, por exemplo, o Antônio. Então, isso é um dado variável. E esses dados variáveis, quando a gente precisa processar, a gente precisa utilizar um cara que permite que a gente, por exemplo, crie um espaço de memória onde ficaria aquela expressão, por exemplo, a pessoa que está sendo atendida. Então, o atendimento atual. Então, eu teria aqui, por exemplo, uma variável que estaria armazenando aquele atendimento e ela poderia ser alterada. Quando a gente precisa tratar de variáveis, existem dois operadores, o var e o let. Então, por exemplo, se eu precisasse aqui criar uma variável do atendimento, eu poderia criar um var atendimento ou um let atendimento. Os dois, nesse caso específico, funcionariam do mesmo jeito, né? Mas eu vou preferir utilizar o let durante esse treinamento. O var ele tem algumas peculiaridades, né? Ele não é muito utilizado no JavaScript moderno, por isso eu vou preferir utilizar o let, né? Então aqui eu criei o meu let atendimento, e nesse let atendimento, eu vou dizer que dentro dessa variável aqui, eu vou dizer que quem está sendo atendido é o Manuel. Então, para eu poder dizer que dentro do meu atendimento o valor é do Manuel, eu vou utilizar uma palavra-chave que vai atribuir o valor dentro do. Vai atribuir um valor dentro dessa variável com o Manuel. Então, eu vou utilizar aqui o meu operador igual. O igual aqui, ele representa atribuição e não igualdade. Então, quando eu faço let atendimento igual Manuel, eu estou dizendo agora que eu criei uma variável, ou seja, um espaço de memória, que lá dentro vai estar Manuel. Então, por exemplo, se ao invés de eu dar um console.log Manuel, eu dou um console.log atendimento, olha só, ele printa Manuel porque ele vai mostrar o valor que está dentro daquela variável. Mas olha só que louco, como isso é variável, é uma coisa que muda, digamos que durante o decorrer da nossa operação, atendimento mudou para. O atendimento, a pessoa que está sendo atendida mudou para Antônio. Então aqui, ó, atendimento receberia um outro valor que seria Antônio. E se eu desse agora um outro console.log atendimento, de novo, a mesma variável aqui embaixo, ele printaria um outro valor. Olha só, como tem dois console logs, ele printou aqui na linha 6 o Manuel, e depois ele mudou, e na linha 10 ele printou o Antônio. Então, são valores diferentes, né, que eu consegui alterar dentro da minha variável. Então, é assim que a gente trata por variáveis, né? Como não? E as constantes? Como o próprio nome diz, constantes são coisas que não se alteram. Então, por exemplo, né, se eu quisesse dizer que a pessoa que está atendendo, né, ou seja, o atendente, né, o próprio atendente é só um, eu criaria um constante. Então, eu poderia criar um constante atendente, recebe, por exemplo, Carlos. Né? Então, o Carlos é quem está fazendo o atendimento do nosso projeto, né? Está fazendo o atendimento aqui do nosso cliente, né? Então, o Carlos, ele é uma constante. Olha só que louco que acontece se eu tento mudar o atendente. Por exemplo, eu digo que o atendente agora é o João.
eu digo que o atendente agora é o João, olha só, ele vai me dar um erro, né? Ele deu aqui um erro, aqui, assignment to constant variable. Está errado, né? Porque eu não posso mudar o valor de uma constante. Uma constante é constante. E ela traz uma otimização melhor à nossa memória, porque por ela ser constante, ela não vai permitir que a gente altere valores, etc, e vai dar mais segurança. Então, o atendente é o Carlos, e isso não muda, porém, o atendimento é pelo Manuel e pelo Antônio. Agora vamos usar um pouquinho do que a gente aprendeu para conseguir usar o console.log de forma bem interativa. Como a gente já aprendeu, o console.log pode receber mais de um argumento aqui. Então eu consigo colocar mais de uma coisa aqui dentro. Então eu vou colocar aqui atendente, vírgula, atendeu, vírgula, atendimento. Então, atendente atendeu o atendimento. Eu acho que eu nem preciso desse espaço aqui, eu acho que ele já coloca o espaço sozinho. Isso mesmo? Então aqui, ó, console.log atendente atendeu o atendimento. E olha só como é que isso fica. Ele printa Carlos atendeu Manuel, Carlos atendeu Antônio. Então a gente já tem aqui um resultado bem bacana, né, utilizando o que a gente aprendeu do console.log aqui direto na expressão. Pô, Manuel, que massa, velho. Então tipo, esse console.log é o que a gente vai estar utilizando o tempo todo? Não exatamente. O console.log ele é mais utilizado para quando a gente quer exibir algo para a gente conseguir visualizar de forma simples. Né? Então a gente não vai estar utilizando ele o tempo todo. Nesse momento aqui a gente está com o console.log, ele está mostrando, mas a gente vai estar utilizando de outros artifícios na aplicação final. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que a gente também consegue fazer, por exemplo, somatórios de strings, juntar essas strings, do mesmo jeito que a gente soma números, a gente consegue também somar textos. Então, por exemplo, aqui eu coloquei 3 textos, mas se eu quisesse colocar um só, e esse um único texto, eu vou querer salvar numa variável, né? Eu vou querer salvar ele numa constante, no caso, chamada log. Então, eu vou criar aqui uma constante tipo const log1, e esse log é tipo a pessoa, o log de atendimento. Na verdade, eu vou usar uma palavra melhor do que log. Eu vou usar status de atendimento 1. Ou seja, o primeiro status de atendimento vai receber que atendente atendeu o atendimento. Tá, mas como é que eu faço para juntar essas 3 palavras em uma coisa só? Eu vou simplesmente usar o operador de soma. Então, atendente mais atendeu mais atendimento. E isso gerou o status de atendimento. E se eu colocar ele aqui no console.log, olha só, ele fez o print desse status, ele mostrou no nosso terminal, porém ele mostrou tudo junto, né? Então tem essa peculiaridade que ele não adiciona os espaços, a gente tem que adicionar na mão. Então aqui, ó, por exemplo, nesse atendeu, eu consigo colocar aqui um espaço antes e um espaço depois, e aí fica legal, olha só. Carlos atendeu Manuel, Carlos, e agora vamos criar o nosso status de atendimento 2, aqui, com o mesmo esquema, né? Conste status de atendimento 2, que aqui dentro a gente vai pegar esses 3 carinhas de novo. Olha só, eu posso até pegar esses mesmos 3 carinhas aqui, ó, e colocar aqui, mas o valor vai ser diferente. Olha que legal. Status de atendimento 2. E ó, Carlos atendeu Manuel, Carlos atendeu Antônio. Pô, Manuel, mas se você colocou a mesma expressão nos dois, como é que o valor ficou o mesmo? Simples. Porque o valor de Antônio do atendimento, como era variável, na hora que eu alterei, ele já fez o processo de alteração no meu código. Então, olha que maluco, né? O JavaScript nos possibilita ter uma grande liberdade. Note que eu não escrevi muito código e já consegui ter um exemplo bem semântico de como a gente consegue processar variáveis, entender constantes, somar textos e somar números, né? Então, e se a gente conseguiu fazer isso bem rápido com JavaScript, a gente já consegue perceber que a gente até com coisas mais complexas consegue ter um bom resultado. E na próxima aula, né, a gente vai estar vendo um pouquinho mais agora sobre como controlar o fluxo da nossa aplicação, né?
ou seja, de forma condicional e também utilizando estruturas de repetição.